Vamos falar de um dos maiores paradoxos do mundo dos negócios. Sabe aquela história de uma empresa que parece super lucrativa, mas, de repente, quebra? Pois é, hoje a gente vai entender por que o dinheiro de verdade, o que está no caixa, é o que manda, e não só o lucro que está no papel. Então fica a pergunta: uma empresa que dá lucro pode mesmo ir à falência? Parece contraintuitivo, né? Mas a resposta, por incrível que pareça, é um sonoro sim. E entender o porquê disso? Bom, essa é a chave para sacar de vez a saúde financeira de qualquer negócio. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E a raiz do problema está toda aqui, nessa diferença. De um lado, o lucro. Ele é meio otimista, registra uma venda no momento que ela é feita. Vendeu, pimba, lucro. Mas do outro lado tem o caixa. Ele é o realista da história. Ele só quer saber de uma coisa: o dinheiro caiu na conta? Uma empresa pode ter vendido milhões, está lá lindo no papel. Mas se os clientes demoram para pagar, ou pior, não pagam, o caixa fica vazio. E sem caixa, não se paga conta, não se paga salário, nada. Ok, então como a gente faz para seguir o rastro do dinheiro de verdade? A resposta tem nome e sobrenome: Demonstração do Fluxo de Caixa, a famosa DFC. Pensa nela como o extrato bancário detalhado da empresa. Ela não aceita promessas, só fatos. É o documento que conta a história real, mostrando tim-tim por tim-tim de onde veio e para onde foi cada centavo. É o verdadeiro GPS financeiro da companhia. E para entender a DFC, o jeito mais fácil é pensar nela como uma história contada em 3 partes, 3 capítulos. O primeiro capítulo são as operações, é o motor da empresa, o dia a dia. O segundo, os investimentos. Aqui a gente vê as apostas que a empresa está fazendo para o futuro. E o terceiro, os financiamentos, que é basicamente de onde vem o combustível para fazer tudo isso girar. Bora começar então pelo capítulo 1, o coração da empresa. Aqui a gente vai ver se o negócio principal, a razão pela qual a empresa existe, está de fato botando dinheiro para dentro. Esse é o fluxo de caixa operacional, o FCO. A pergunta que ele responde é bem direta. A operação principal da empresa, vender seu produto ou serviço, gera mais grana do que gasta? É simples assim. Entra o dinheiro das vendas, sai o dinheiro para pagar fornecedor, funcionário, aluguel, o que sobra é o resultado da operação. E o que esse FCO nos conta, na prática? Primeiro, se o negócio principal se sustenta sozinho. E, talvez o mais importante, ele é o teste de fogo para a qualidade do lucro. Ele responde àquela nossa pergunta inicial. Beleza, tem lucro no papel, mas e o dinheiro no banco? Ele está aparecendo? O FCO é o detector de verdades do lucro. Certo, motor checado. Vamos para o segundo capítulo. Se as operações são o presente, os investimentos são o futuro. É aqui que a gente vê como a empresa está se planejando para crescer, para construir o amanhã. O fluxo de caixa de investimento, ou FCI, é basicamente o placar das apostas da empresa no seu próprio futuro. Compra de máquinas novas, construção de uma fábrica, aquisição de outra empresa, todas as grandes jogadas estratégicas, aquelas que não são do dia a dia, aparecem aqui. E aqui tem um detalhe que pega muita gente. Ver um número negativo no FCI pode parecer ruim, né? Saída de dinheiro nunca é bom. Mas aqui, muitas vezes, é um ótimo sinal. Um FCI negativo geralmente significa que a empresa está investindo pesado em crescimento. Está tirando dinheiro do caixa agora para comprar ativos que vão gerar muito mais lá na frente. E o nome técnico para essa grana que sai para comprar ativos e crescer é CAPEX, que vem de Capital Expenditure. É um termo super importante no mercado. Resumindo, quando uma empresa tem um CAPEX alto, significa que está investindo bastante. E essa saída de caixa vai aparecer registrada bem aqui, no fluxo de investimento. E pronto, chegamos ao terceiro e último capítulo, o combustível. A gente já viu o motor e os planos para o futuro, mas de onde vem o dinheiro para financiar tudo isso? A resposta está aqui. Este é o fluxo de caixa de financiamento, o FCF. Ele registra toda a grana que entra e sai na relação da empresa com seus donos e com quem empresta dinheiro para ela. Pegou empréstimo no banco? Entra dinheiro aqui. Vendeu novas ações? Entra dinheiro aqui. Pagou dividendos para os acionistas ou quitou uma parte da dívida? Aí o dinheiro sai por aqui. Olhar para esse fluxo de financiamento nos conta muito sobre a estratégia da empresa. Como ela se capitaliza, pega mais dívida ou chama mais sócios, ela está conseguindo pagar seus empréstimos em dia. E a política com os acionistas? Ela distribui lucros na forma de dividendos? As respostas para tudo isso estão nos números do FCF. E agora, atenção para um dos maiores pulos do gato da contabilidade, o verdadeiro momento ahá. Imagina que a empresa vai lá e paga uma parcela gigante da sua dívida, o principal,
É uma baita saída de caixa, certo? Só que, pasmem, essa saída de dinheiro não aparece na demonstração de resultados. Não afeta o lucro. Esse é o exemplo perfeito que resolve nosso mistério inicial. É por isso que uma empresa pode parecer lucrativa e, ao mesmo tempo, estar queimando caixa para pagar dívida. E é por isso que a DFC é indispensável. Beleza, já passamos pelos 3 capítulos. Agora é hora de juntar todas as peças e ver o filme completo, a história financeira da empresa de ponta a ponta. Então, para amarrar tudo, o fluxo das operações nos diz se o motor da empresa está funcionando bem hoje. O de investimentos revela os planos e as apostas para o futuro. E o de financiamentos mostra de onde está vindo o combustível para bancar o presente e o futuro. E no fim do dia, a matemática é bem simples. Você soma o resultado das operações com o dos investimentos e o dos financiamentos. E pronto. O resultado dessa conta é exatamente o quanto o saldo de caixa da empresa mudou no período. Se o número for positivo, entrou mais dinheiro do que saiu. Se for negativo, saiu mais do que entrou. Simples assim. E aí vem a mágica final. Lembra desse resultado da variação do caixa? Ele se conecta direitinho com outro relatório, o balanço patrimonial. É essa variação que explica por que a conta caixa no balanço aumentou ou diminuiu de um ano para o outro. É aqui que tudo se amarra. As 3 grandes demonstrações financeiras conversam entre si, pintando o retrato completo da empresa. E com isso, nosso mistério do início está resolvido. Para fechar, vou deixar uma provocação. Agora que a gente entendeu os 3 capítulos da história do caixa, o motor do dia a dia, as apostas no futuro e o combustível, qual deles, na sua opinião, diz mais sobre o futuro de uma empresa? Pensa bem. A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o tipo de análise que se faz de um investimento. Fica aí a reflexão.